Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a Segundas da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. A gente começa hoje uma nova série de estudos. A gente vai iniciar o estudo de 1ª e 2º Crônicas e essa aula é uma aula introdutória. Nosso objetivo aqui é trazer as linhas gerais, uma introdução, uma apresentação desses livros e aqui fazer um mapeamento daquilo que a gente vai estudar nessa nova sequência das Segundas da Palavra. Eu quero convidar você a um tempo de oração. Quero convidar você a, junto comigo, pedir ao Senhor a iluminação, a direção, para que o Senhor nos ajude nesse encontro, nesse estudo, e que seja um tempo proveitoso, seja um tempo de edificação, que nos sirva, nos treine, nos prepare para servir melhor ao Senhor. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, pelo privilégio que nós temos de estudarmos a tua palavra. Te pedimos, Senhor, que nos ajude nessa nova etapa, no estudo de crônicas, que o Senhor nos dê graça, a iluminação do alto, a sabedoria, que o Senhor nos ilumine, Pai, nos ajude a compreender o texto, a leitura seja uma leitura proveitosa, Senhor, seja uma leitura edificante para nós, e que nas linhas, nos versículos e capítulos aqui dos livros de crônicas, nós possamos encontrar a Cristo, nós possamos encontrar aqui, Senhor, a narrativa da redenção, a história da salvação contada pelo escritor bíblico inspirado. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu quero começar, deixa eu fazer uma leitura com vocês do fim, né? Eu vou começar pelo fim. Então, eu queria que você abrisse comigo 2º Crônicas, a sua Bíblia, abra aí em 2º Crônicas, capítulo 36, versículo 32. Perdão, versículo 22. 2º Crônicas 36, 22. Você faz a leitura comigo aí, acompanha comigo. Porém, no 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, versículo 23, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa. Marca esse ponto aí, marca essa frase aí, porque essa frase é chave para entendimento dos livros de crônicas. Por isso que eu estou começando do fim. A gente vai, desse versículo final, lançar aqui, né, a introduzir aqui o livro, lançar aqui essa nova sequência de estudos. Então, o decreto de Ciro diz o seguinte: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa. Me encarregou de lhe edificar uma casa. Onde? Em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Que decreto maravilhoso, que bênção. O decreto de Ciro, aqui no 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, ele, para que se cumprisse a palavra de Deus, aqui nós temos um segundo êxodo, né? Nós temos um retorno do povo saindo do exílio da Babilônia, né? Começa o exílio na Babilônia e depois eles passam ali ao domínio persa, e agora Ciro, o imperador Ciro, o grande Ciro, ele vai decretar que, reconhecendo que o Deus, o Senhor, Jeová, o Deus dos céus, deu a ele todos os reinos da terra e o encarregou de construir uma casa, de fazer uma casa, de edificar uma casa para Deus em Jerusalém. Quem acompanhou a história até agora conosco, quem acompanhou aqui o estudo de Reis, né, quem vem caminhando aqui nas Segundas da Palavra com a gente, lembra que houve a invasão da Babilônia em 586 a.C., nós temos a invasão e o exílio babilônico. O reino de Judá é arrasado, Jerusalém é destruída, o templo é destruído, os muros são derrubados da cidade santa e o povo é deportado. Fica um remanescente ali na terra, né? Os mais pobres, alguns ficam ali como lavradores, vinhateiros, mas a nobreza, a família real,
a maioria do povo, os nobres, os chefes, os líderes são levados cativos à Babilônia. Isso no ano 586 a.C. Aqui nós temos, no final do livro de Crônicas, do segundo Crônicas, né, que na verdade formam um livro só, a gente tem essa divisão aqui na nossa estrutura da nossa Bíblia, mas é uma história só que está sendo contada, falando sobre o decreto de Ciro e autorizando o retorno dos judeus para a sua terra. Então, no final do decreto ele diz: quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Então, Ciro autoriza o retorno do povo para a terra de Judá, para a sua terra e para Jerusalém, para reconstruir a cidade, para reconstruir os muros e para edificar uma casa ao Senhor. Então, eu começo desse último versículo, desses dois últimos versículos, para você entender qual é a mensagem central de 1º e 2º Crônicas. A palavra central, o tema central aqui é o templo. Você vai perceber que o escritor bíblico ele tem como uma das suas ênfases principais a questão do templo, a reconstrução do templo. Daqui a pouco eu vou dizer por quê, mas eu já queria deixar esse spoiler aqui, esse primeiro spoiler, para que quando você fizer a leitura de Crônicas, e é claro que a gente tem aqui um compromisso ao estudarmos semanalmente aqui capítulos desse livro 1º e 2º Crônicas, nós temos um compromisso aqui entre nós de fazermos a leitura durante a semana. Então você tem aqui, né, essa tarefa de casa, que é fazer a leitura do texto. Você pode ler até onde você quiser, você vai na leitura avançando até onde você quiser. Se quiser ler os 2 livros de uma vez, é ótimo que faça assim. E depois a gente vai fazendo essa releitura e fazendo aqui o nosso estudo. Então, eu começo com essa informação fundamental e eu quero trazer algumas linhas introdutórias para o nosso estudo de Crônicas. A gente não vai entrar nos comentários ainda, mas a gente vai fazer uma breve introdução. E como vocês gostam, né? Eu sei que tem aí sempre aqueles, né, irmãos e irmãs que amam, né, investir na bibliografia. Para a introdução, eu vou usar esse livro aqui, tá? Esse livro aqui eu vou usar só nessa introdução, tá bom? Então, esse livro, Como Ler a Bíblia, livro por livro, um guia confiável para ler e entender as Escrituras Sagradas. Esse material é publicado pela editora Thomas Nelson, tá? É um livro muito acessível. Os autores Gordon Fee e Douglas Stuart são assim, estudiosos reconhecidos, tá? Gordon Fee e Douglas Stuart, eles têm muito material publicado. Tem um livro muito interessante que eu já citei aqui em outras aulas, desses mesmos autores, é um livro de capa vermelha chamado Entendes o que Lês? É uma pergunta, entendes o que lês? Eu já falei sobre esse livro aqui em outra ocasião. Esse material também eu recomendo para leitura, né? O Entendes o que Lês nos dá uma base para a interpretação, para a análise das escrituras. Ele faz uma abordagem geral da palavra de Deus, de acordo com os gêneros. Então, epístolas, livros históricos, é um livro muito bom, eu recomendo a leitura. É uma linguagem acessível, os autores trabalham com uma linguagem bem simples, bem acessível, e por isso eu estou usando ele hoje. Nessa introdução eu vou me referir a esse livro aqui, olha, Como Ler a Bíblia, livro por livro, um guia confiável para ler e entender as Escrituras Sagradas, editora Thomas Nelson, muito tranquilo. Depois você procura aí, pesquisa na internet, você vai ter aí o acesso, o link aí para você adquirir, né, em Amazon, outros marketplaces aí você vai encontrar, tá? Gordon Fee e Douglas Stuart, tá? Eu vou usar esse livro na introdução. Hoje eu vou usar como base esse livro aqui. Nos próximos encontros vou usar outros materiais. Mas hoje eu quero fazer uma introdução e fica já a recomendação de bibliografia e também, é claro, sendo honesto aqui com o que eu vou seguir, com a linha que eu vou seguir no estudo de hoje, tá bom? Então vamos lá. Aqui no capítulo que trata de 1º e 2º Crônicas, então o que esse livro vai fazer? Esse livro é uma introdução. Os capítulos desse livro vão apresentar livro por livro da Bíblia
Então ele serve, como ele se propõe a fazer aqui, né, um guia confiável para ler e entender as Escrituras. Então ele é aquele livro que você lê a introdução antes de começar a ler os livros da Bíblia. Você faz essa leitura do capítulo referente ao livro e aí você vai no livro já com as dicas, com as orientações aqui, que é um guia de estudos, na verdade, que você tem em mãos, tá bom? Então, eu vou usar como referência e eu queria trazer algumas considerações iniciais. Primeiro ponto para a gente entender 1ª e 2ª Crônicas é que se trata de uma história pós-exílica. Trata-se de uma história pós-exílica. Por isso que eu comecei com o fim. Por isso que eu comecei com o último capítulo, capítulo 36 de 2ª Crônicas, os versículos 22 e 23, para você entender o momento em que esse livro é escrito. Ele é pós-exílico. O que isso significa, né? Ele é um livro que esse livro, 1ª e 2ª Crônicas, ele é escrito com o objetivo de encorajar aqueles judeus que voltaram do exílio babilônico. E você vai ver que esse contexto aqui pós-exílico tem a ver com alguns profetas, que depois a gente vai estudar, né, a literatura profética, e aí você vai entender como é que cada profeta se encaixa nesse tempo. Eu citei aqui na leitura, lá do 2ª Crônicas 36, 22, que era para que se cumprisse a profecia de Jeremias. Então, Jeremias é um profeta pré-exílico. Ele profetiza antes do exílio da Babilônia. E aqui já se passaram alguns anos, né? E aí já vou fazer o primeiro quiz da noite aí. Coloca aí nos comentários, né? O primeiro quiz da noite. Quanto tempo durou esse exílio do povo judeu? Quanto tempo durou o exílio do povo judeu? É o primeiro quiz da noite aí. Quem sabe, escreve aí nos comentários, vai colocando aí para a gente saber, né, responder essa questão. Daqui a pouco eu dou uma resposta aí para a gente continuar, para a gente seguir aí o estudo, tá bom? Mas eu queria que você entendesse isso. O livro de Crônicas, os livros de Crônicas, eles são uma história pós-exílica, eles são após o exílio. Eles são escritos após o exílio, tá? Então, o escritor de Crônicas é um escritor pós-exílico, ou seja, depois desse tempo que eles voltam, né, mais ou menos ali 536 a.C., por volta de 536 a.C. é o decreto, salvo engano, se não me falha a memória, nós temos aí o decreto, a liberação para o retorno, e aí você vai ter uma primeira leva e depois uma segunda leva. Então, só para a gente relacionar livros históricos, né? Esdras e Neemias, que são livros que tem aí na sequência, né? Crônicas, Esdras, Neemias, né? Que a gente tem na sequência. Então, Esdras e Neemias, eles são desse período pós-exílico, eles estão aí situados nessas levas de retorno para a terra de Judá, para Jerusalém. O Esdras, que era copeiro o Neemias, que era copeiro do rei, ele vem na segunda leva. Ele vem num segundo momento, porque o povo, aos poucos, ele vai retornando. Ele não vem de uma vez só, não é uma saída como aconteceu no tempo do Egito, com a liderança de Moisés. É uma saída que vem em levas e as pessoas vão voltando para Jerusalém e reconstruindo a cidade, reconstruindo o templo. Há dificuldades na reconstrução do templo. Há dificuldades, o povo começa a construir, depois há uma parada na construção, e aí você tem a atuação de profetas, de líderes levantados por Deus para esse trabalho. Então, o livro de Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas, então, esse material é escrito para contar essa história para essas pessoas. Qual o objetivo do autor, então? Ele quer contar a história deles, para que eles, essa nova geração que está voltando para a Terra, essa geração que talvez tenham saído no momento do exílio, né? Muito jovens ainda, pequenos, e eles vão para o exílio da Babilônia e agora estão voltando. 70 anos depois, respondi ao quiz. 70 anos, né? O tempo de duração do cativeiro é de cerca de 70 anos. Então, já respondido aí o nosso primeiro quiz de hoje. Cerca de 70 anos
é o tempo do cativeiro, e agora eles vão retornando, ou seja, é nova geração, uma geração que não conheceu a primeira glória do Templo de Salomão. Aí você vai ver, né, a fala do profeta: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Você vai entender por que o profeta diz isso, né? Você vai entender por que o profeta diz para não desprezar os pequenos começos. Você vai entender isso dos livros proféticos. Essas falas têm a ver com a construção do novo templo, com esse segundo templo, né? Depois da destruição do templo de Salomão, nós temos aí a história do segundo templo, que é fruto desse decreto de Ciro. Mas acima do decreto de Ciro, ele é fruto da ordem divina, do governo de Deus, que determina o retorno e a restauração da realidade da vida em Jerusalém. Então, seguindo um pouquinho mais, é uma história pós-exílica, como eu já falei, é uma história positiva. E aí você vai ter que entender que muitas mazelas, muitos pecados que você viu em Samuel e Reis, não vão aparecer em Crônicas. Alguns pecados de Davi, os pecados de Salomão, que você viu lá em Reis, né? As falhas de Davi em Samuel, em 2 Samuel, esses eventos não são citados, não são abordados, ou pelo menos não são aprofundados aqui em Crônicas. Por quê? Porque o narrador quer trazer uma história positiva. Então ele vai falar de sucessos, ele vai falar de vitórias. Você vai perceber essa ênfase na narrativa. Não houve uma maquiagem no texto, mas existe um objetivo no texto, na escrita. É mostrar a história desse povo de uma forma positiva. O foco é Judá. Você vai perceber que em Reis nós vimos aquela alternância. A narrativa de Reis era alternada. O autor escrevia sobre o rei de Judá, aí passava para o rei de Israel. E aí ele falava do rei de Judá e rei de Israel, e ia alternando, até que houve, finalmente, a queda de Samaria, o reino do norte deixa de existir, e a parte final de 2 Reis é focada em Judá. Você lembra disso? Isso a gente estudou lá em Reis. Então agora, o foco vai ser Judá. Quando, eventualmente, o autor bíblico fala de Israel, que é o reino do norte, é em relação a períodos de aliança, em momentos em que Israel esteve aliançado com Judá. E aí Israel entra na narrativa, mas o foco da narrativa é Judá. E aí nós temos aqui, na sequência, né? Depois eu vou falar da estrutura aqui, mas na sequência nós temos o reino de Davi. Começa com o reinado de Davi, a narrativa, depois Salomão e depois o reino dividido. Só que a ênfase vai ser a narrativa dos reis de Judá. Tudo bem? Até aí? Então, o livro pós-exílico é uma história, é uma narrativa positiva, ela envolve os reis de Judá, do Reino do Sul, e ela tem 2 pontos fundamentais aqui a serem enfatizados. Um eu já falei, é o templo. O templo que é referido lá no final no decreto de Ciro que nós já lemos. Então, um dos temas centrais de Crônicas é o templo. O templo, você vai perceber isso. Você vai perceber também uma ênfase na adoração. O livro de Crônicas é um livro cheio de louvores, de salmos. O livro de Crônicas é um livro que tem uma ênfase na adoração, nos levitas. Os levitas cantores, você vai ter uma ênfase no sacerdócio. Por quê? Porque o autor bíblico está encorajando aqueles judeus que estão voltando para Jerusalém para reconstruir a sua identidade, para reconstruir a ideia, né, de Jerusalém e reconstruir o templo. E aí você tem um ressurgimento, uma renascença da vida religiosa no segundo templo. Essa é a ideia. Então, por isso que a ênfase é o templo, é a adoração e
a narrativa histórica é uma narrativa sobre os reis de Judá e de forma positiva, contando, né, as partes melhores da história, né, não enfatizando os pecados, mas trazendo sempre diria que uma mensagem positiva, encorajando para que eles possam reconstruir é, a sua vida como povo de Deus, tá? E é uma ideia de continuidade também. Lembra que a gente viu, final de Segundo Reis, né, a gente viu que a história não terminava ali. A gente viu que o povo foi levado cativo para a Babilônia, mas eu disse para vocês, a história não termina aqui. A história de Deus continua. E aqui você tem, dentro dessa narrativa, veja, ele não vai contar a história, deixa eu só explicar um detalhe importante que pode ter ficado mal entendido. Ele não vai contar a história do pós-exílio. Tá? Ele não vai contar a história do pós-exílio. Eu comecei o livro pelo final. Eu comecei do último capítulo, que é o decreto de Ciro para eles irem para a terra. Tudo bem? Então ele vai contar toda a história. Então, recapitulando, ele vai contar a história de Davi, a história de Salomão, a história dos reis de Judá, ele vai contar a história da queda de Jerusalém e ele vai contar esse primeiro, né, esse decreto de retorno. Então, ele está contando a história de Judá, ele está contando a história do povo de Deus para aqueles que voltaram para a terra, para Jerusalém, para reconstruir o templo. Então ele não está contando a história posterior, ele está contando a história antiga. Na verdade, ele está recontando essa história, é uma recontagem da história, e com essas ênfases. Tá? Alguém pode perguntar, Marcelo, então, segundo Crônicas, vai repetir tudo que nós vimos em Reis? Não, não vai repetir. É interessante que você vai ver detalhes em Crônicas que não havia em Reis. E volta e meia, lembra que no estudo de Reis, volta e meia, eu visitava aqui um pouco os livros de Crônicas. Você lembra disso? Mas não é uma repetição da história, é uma recontagem da história, por outro narrador, com outro objetivo. E a gente vai entender isso aqui durante a exposição desses dois livros, tá bom? A cobertura histórica, né? Quem já começou a ler já teve uma grande decepção logo de cara. Né? Quem já começou a ler primeiro Crônicas, eu sei que alguns já começaram a leitura, tiveram aí uma grande decepção. Por quê? Porque primeiro Crônicas começa com uma genealogia. Então você começa aqui, olha, a primeira parte do livro, primeiro Crônicas, o capítulo 1 trata de uma genealogia. E aí você vai, né, claro, ler essa genealogia, né, com muito prazer, com muita alegria, você vai ler a genealogia, mas você precisa entender a genealogia, a razão de ser. Até o capítulo 8, nós temos a genealogia. No capítulo 9, nós temos a lista das pessoas que vieram para Jerusalém, a lista dos habitantes de Jerusalém depois do cativeiro. Tudo bem? Então, só para a gente situar. Então, o livro começa com genealogia. Ele começa tratando de genealogia desde Adão. E você vai perceber que a genealogia é estruturada de modo que ela vai dar ênfase para a tribo de Judá. Por que tribo de Judá? Porque Davi é da tribo de Judá. Lembra que lá em Gênesis, o Judá não é o filho mais velho, mas no final de Gênesis, nos capítulos finais de Gênesis, você percebe claramente que Judá assume uma liderança, apesar de Judá não ser o primogênito. Rúben era o primogênito, mas Rúben desonrou seu pai porque ele se deitou com a concubina de seu pai. Então, ele desonrou o leito, né, do seu pai, ele praticou-lhe um pecado grave. Então, ele praticamente, como primogênito, ele perde essa primazia. E Judá, que não era o primogênito, ele passa a exercer uma liderança. Você vai perceber que nas conversas com José, lá no final de Gênesis, quem sustenta, quem faz a defesa dos irmãos é Judá. Judá, então, que vai ser, né, o ascendente, a tribo de onde vem Davi, ele vai ser enfatizado. Os descendentes de Judá vão ser enfatizados aqui na genealogia. Por quê? Porque o nosso objetivo é chegar em Davi. Você vai ver que no finalzinho da genealogia há uma ênfase sobre Benjamim, a tribo de Benjamim. Quem é que veio da tribo de Benjamim?
primeiro rei de Israel, Saul. Então o autor teve a preocupação de também dar uma ênfase ali no capítulo 8 sobre os descendentes de Benjamim. Para quê? Para mostrar a genealogia que vai chegar ali, que vai desembocar no primeiro rei de Israel, que é o rei Saul. Tá bom? Essa informação é importante. E aí você entende a construção, a razão de ser dessa genealogia. Tá bom? Então veja, nós temos, né, a cobertura histórica do livro. Nós temos uma genealogia inicial que vem de Adão. Nessa primeira parte, né, a narrativa começa com a apresentação de uma que vai começar em Adão e vai desembocar até essas tribos, e com ênfase, né, nesses dois nomes principais, Davi e Saul. Nós temos aqui a narrativa que cobre o reino de Judá, desde Davi até o decreto de Ciro. Então, ano 1000, mais ou menos, antes de Cristo, aproximadamente ano 1000, que é o tempo de Davi, até o decreto de Ciro, que é 539, 538, acho que eu falei, foi a data que eu disse, não foi 539, 538? Acho que foi isso que eu tinha falado antes. Então, aproximadamente, né, 539 ou 538, nessa data aproximada, é o decreto de Ciro que nós lemos no início aqui do estudo, ok? A ênfase, como eu já tinha dado uma primeira palavra, né, ênfases, a continuidade do povo de Judá. Então, há uma continuidade da história no exílio e após o exílio. A lealdade de Davi e Salomão à aliança, são duas ênfases importantes, a lealdade de Davi e de Salomão à aliança, como modelos para o tempo da restauração. Então, a gente vai ver na história dos reis, isso lá nos livros de reis, a fórmula básica usada é que o rei fulano fez o que era mal perante o Senhor. Ele não andou nos caminhos de Davi. E você vai ver um ou outro rei, alguns poucos reis ali minoritários, em que o escritor vai dizer, ele fez o que era bom, ele andou no caminho de Davi, seu pai, ele fez o que era bom perante o Senhor, ele agradou a Deus. Então essa narrativa mostra, né, Davi como padrão. Davi é o padrão. E Salomão também é o padrão, porque Salomão, mesmo com, né, aquela reta final da sua vida, né, de uma certa apostasia, mas Salomão, como aquele que foi o sucessor de Davi, aquele que foi levantado por Deus para construir o templo, ele também serve de parâmetro, porque ele seguiu exatamente o que foi colocado, né, as orientações que foram deixadas por Davi, ele seguiu. Então ele foi muito criterioso nessa primeira parte do seu reinado em relação à construção do templo. Então eles são referências. Davi e Salomão são referências importantes nos livros de crônicas. O papel central do templo e da adoração para a restauração. O papel central do templo e da adoração para a restauração da vida de Judá, né? A vida de Judá e da vida do povo de Deus. A verdadeira adoração que vem do coração repleta de alegria e de louvores. Como eu falei, o livro de crônicas é um livro de louvores. É um livro que vai mostrar mais essa realidade da adoração. Por quê? Porque a ênfase é o encorajar as pessoas que estão voltando, que vão habitar novamente Jerusalém, que vão reconstruir o templo, que eles precisam viver uma vida de adoração. A bênção divina, o descanso pela obediência e a retribuição pela desobediência. Aliás, isso é uma marca que nós já vimos em Reis, né? A bênção pela obediência e o juízo pela desobediência, um caráter retributivo, né? Essa ideia de uma justiça retributiva da parte de Deus, né? Deus abençoa quem obedece, Deus castiga quem desobedece. Marcelo, essa fórmula, como é que funciona para a gente, né? Nós estamos debaixo da graça, né? A gente tem que ter essa compreensão, né, com muita tranquilidade, tá, meus irmãos e irmãs? A gente tem que ter cuidado com essa questão hoje, porque muita gente ainda raciocina com base nessa relação de causa e efeito. Então, hoje você vai encontrar pessoas que vão crer que a enfermidade é fruto do pecado.
Então, né, você vai ver. Só que essa lógica, isso é importante até nos livros de sabedoria, né, nos livros de Provérbios, Eclesiastes, né, livro de Jó, são livros de sabedoria, livros poéticos de sabedoria. Você vai ver que essa lógica tradicional de causa e efeito, nem sempre ela é respeitada, ipsis literis. E o livro de Jó é esse exemplo. O livro de Jó é o exemplo de que nem sempre essa lógica de causa e efeito funciona. Porque Jó é íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal, mas ele passa por diversas calamidades, né? Ele passa por diversas situações, mas ele está ali pleiteando diante de Deus, alegando a sua inocência. E Deus sabe disso. E Deus, no início do livro, reconhece que ele é íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Deus se agradava de Jó, e mesmo assim Jó sofreu. Mas isso é papo para outro tempo, para outro momento. Quando a gente falar sobre livros poéticos, quando a gente entrar no livro de Jó, a gente fizer esse estudo, vai ser uma bênção. Mas eu queria que você entendesse o seguinte: o autor aqui de Crônicas, ele trabalha com essa lógica da época. Por quê? Porque dentro da sabedoria hebraica tradicional, há esse conceito de causa e efeito. Você vai ver isso muito claro nos provérbios, né? Você vai ver claramente que há essa regra. Se você obedece, você é abençoado. Se você desobedece, você vai ser punido, vai ser castigado. Em Eclesiastes, essa lógica é um pouco quebrada, ela vai ser um pouco quebrada, e Jó é o anti-exemplo. Né? Jó, na verdade, ele tem uma outra finalidade, ele quer mostrar outra coisa para a gente, não essa lógica básica de causa e efeito, essa relação mecanicista que os amigos de Jó foram ali sustentar, tá bom? Mas como eu falei, outro dia a gente fala sobre isso, né? Mas eu queria que você entendesse que aquela lógica do Antigo Testamento de causa e efeito era uma lógica da sabedoria hebraica. Eles entendiam assim, os rabinos, os mestres hebraicos, eles ensinavam dessa maneira. Se você obedecer, você vai ser abençoado. Se você desobedecer, você vai ser punido. Em certo sentido, é verdade. Mas a gente tem que ter cuidado para não trazer literalmente essa abordagem para os dias de hoje. Entendendo que, com uma visão mais aberta, neotestamentária, você lembra quando os discípulos perguntam para Jesus sobre aquele cego de nascença, lembra? Em João você tem a narrativa que eles estavam passando e viram um cego de nascença. A pergunta dos discípulos para o Senhor foi: Senhor, quem pecou? Foi ele ou seu pai para que ele nascesse cego? A resposta de Jesus é: nem ele, nem seus pais pecaram, mas é para que se manifeste a glória de Deus. E aí Jesus, né, cura aquele cego de uma maneira inusitada, e aquele homem, né, ele, ao ser curado, ele dá glória a Deus, realmente. O testemunho de cura daquele homem importante. Então, os discípulos estavam com essa mentalidade de causa e efeito. A gente tem que ter cuidado com isso hoje, né? A gente tem que ter cuidado para não radicalizar dessa maneira, mas entender que Deus é Deus de graça, de amor, de misericórdia, mas ao mesmo tempo, mesmo que nós sejamos obedientes, mesmo que nós sejamos pessoas fiéis a Deus, né, buscando ao Senhor com sinceridade, nós passaremos por tribulações, enfermidades, lutas, diversas situações, elas são inerentes à própria vida, mas a diferença que o Evangelho nos ensina é que a promessa de Jesus é que ele vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a promessa. E Jesus diz que ele manda um Consolador. O Consolador é o Espírito da verdade, é o Paráclitos, é aquele que está do nosso lado o tempo todo. Ele está do nosso lado para nos conduzir, para nos ensinar, para nos consolar. Ele é o Consolador, é aquele que nos encoraja, nos fortalece e nos leva adiante na nossa caminhada cristã. Então, entenda que essa é a visão do Antigo Testamento e a gente tem que entender a luz de Cristo, a luz do Evangelho, é que nem sempre as coisas funcionam dessa maneira, com essa regrinha, né, de causa e efeito, tá bom? Então, só para ficar aí essa observação. Vamos seguir aqui, deixa eu ver o nosso tempo, deixa eu seguir aqui com vocês. Então, veja só, Crônicas é o livro final da Bíblia hebraica.
Então, o livro de Crônicas, ele encerra a Bíblia hebraica. Na nossa Bíblia, ele não é o último livro do Antigo Testamento. Por quê? Porque a nossa estruturação da Bíblia que nós temos em mãos aí é uma estruturação que não é cronológica. Ela não é uma ordem cronológica, ela é uma ordem temática. Então, nós temos aqui os livros divididos de forma temática. Então, você tem aqui nessa parte da Bíblia os livros históricos. Então você encontra aqui a narrativa histórica, Samuel, Juízes, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, né? São livros, Ruth, né? São livros chamados, né, dentro da nossa estrutura, da nossa classificação, como livros históricos. Então eles são como se a gente tivesse aqui essa prateleira aqui atrás, ela está dividida por temas. Então aqui você tem teologia bíblica, você tem hermenêutica, exegese, você tem ali teologia sistemática. Então você tem essa prateleira e com a divisão de acordo com os temas. É assim que a Bíblia que nós temos em mãos, essa Bíblia está estruturada dessa maneira. Mas na Bíblia hebraica, Crônicas era o último livro. Crônicas fechava a Bíblia hebraica, tá bom? A nossa divisão vem da Bíblia grega. Então, a nossa estrutura temática vem da divisão proposta pela Bíblia grega, tá bom? Então, vamos lá. Mais alguma informação. A narrativa de Crônicas está dividida em 3 partes. Então, 3 partes, a gente pode dividir aqui o livro em 3 grandes partes. A primeira parte é aquela que eu já falei há pouco sobre as genealogias, né? Você começa ali, né, uma parte muito palatável, muito agradável de se ler, que é a parte da genealogia. Mas, como eu falei, gente, toda a escritura é inspirada. Toda a escritura é inspirada por Deus, diz o apóstolo Paulo a Timóteo, e é útil. Então, tem uma razão de ser. Oportunamente, nós vamos falar sobre essas genealogias. Eu vou dar o raio-x da genealogia para a gente compreender na leitura. Quando você entende o objetivo, fica mais fácil, né? Às vezes a criança pergunta assim: pai, por que eu tenho que estudar matemática? Por que eu tenho que estudar isso? Onde que eu vou usar isso, pai? Né? Toda criança faz essa pergunta, né? Por que eu tenho que saber isso? Biologia e tal. Né? A gente tem que entender que a gente tem que saber porque quem escreveu tinha um objetivo. E quem inspirou o escritor é que deu esse objetivo para ele. E esse objetivo permanece vivo para nós hoje. As escrituras, né, do Antigo Testamento são a palavra de Deus para nós hoje também. Então, primeira parte, genealogia. Tá? Então, você tem aí o cronista, ele traça a genealogia até Adão. Ele vai lá, desde Adão, ele vai trazer, você pode comparar com Gênesis, ali as partes da genealogia, você pode fazer um paralelo com Gênesis, e ele vai trazer essa genealogia até Judá, ênfase em Judá, e também nos levitas, né? Eu falei de Benjamim, que é por causa de Saul, Judá por causa de Davi, e os levitas, por causa da ênfase acerca do templo. Então ele vai, esses 3 ramos são importantes aí na genealogia: Judá, Benjamim e levitas. Levitas são da tribo de Levi. A segunda parte começa no capítulo 10 de 1 Crônicas e vai até o capítulo 9 de 2 Crônicas. Segunda parte do livro começa no capítulo 10. Então veja, até o capítulo 8 é genealogia, capítulo 9 é a lista das pessoas que estão voltando para Jerusalém, tá? A lista daqueles judeus que estavam no cativeiro e vão ser autorizados a voltar para Jerusalém. Então, a partir do capítulo 10, nós temos a monarquia unificada. Então, do capítulo 10 de 1 Crônicas até 2 Crônicas 9 é a história da monarquia unificada. Veja que o autor não vai gastar tempo com Saul. Se você quiser saber sobre Saul, leia 1 Samuel, né, que Samuel é que vai narrar essa história. Lembra que o foco de Crônicas é o reino de Judá, então o foco vai ser Davi. Então ele começa com o reinado de Davi, após a morte de Saul, tá bom? É claro que o escritor de Crônicas usou a fonte de Samuel, ele foi lá na fonte de Samuel, ele bebeu dessa fonte para trazer algumas informações sobre Davi, essa transição. Então ele começa já com o reinado de Davi, no capítulo 10 de Crônicas, né? Após a morte
de Saul, Davi é ungido rei no capítulo 11, e aí você tem Davi e Salomão, o reino unificado, até o capítulo 9 de 2 Crônicas, tá bom? Então ele vai trabalhar nessa parte, segunda parte, o reino unificado. E a terceira parte é o reino dividido, 2 Crônicas, do capítulo 10 até o 36. Nós temos o reino dividido, então a história de Judá, foco em Judá, o reino do sul, e algumas menções ao norte quando há aliança com o reino de Judá, ok? Então é o período do reino dividido, da monarquia dividida. Então a gente vai fazendo essa primeira divisão, essas três grandes partes: genealogia, a monarquia unificada e a monarquia dividida. Nós teremos aí, então, uma visão panorâmica, né, da divisão dos livros de crônicas, tá bom? Então, só para a gente caminhar aqui para a conclusão, já caminhando aí para as nossas considerações finais, por que é importante a nossa leitura de 1ª e 2 Crônicas? Eu queria terminar com essas considerações. Primeiro, porque nós vamos ter uma noção dos tempos nos tempos nos quais o cronista escreveu. Então, a gente vai ter uma noção da realidade desse tempo, para a gente poder compreender melhor o texto, para a gente poder aplicar melhor os livros de crônicas. Então, lembra que nós estamos numa época de restauração. Nós estamos numa época em que, por isso que eu comecei com o decreto de Ciro, lá no final, no capítulo 36 de 2 Crônicas, né? Nós temos ali um tempo de restauração, um tempo em que o projeto do templo, autorizado por Ciro no decreto, ele vai ser adiado. E aí você vai ver profetas como Ageu, Zacarias, profetizando sobre isso. Eu já fiz algumas citações desses profetas aqui durante a aula, né? A glória da segunda casa será maior do que a primeira, né? Você não deve desprezar os pequenos começos, fala de Zorobabel, né? Você tem toda essa história em que os profetas estão ambientados. Você tem também aí Esdras e Neemias, que eu já citei também, Esdras e Neemias, que fizeram reformas importantes já em meados do século V antes de Cristo. Então eles são responsáveis aí por uma importante movimentação quanto à reconstrução dos muros, né? Neemias é o homem que vai ser levantado para governar essa cidade, essa região, e reconstruir os muros. Você tem a narrativa em Neemias, e Esdras, que vem que vem trazer uma restauração no âmbito espiritual, uma reforma espiritual, né? No livro de Esdras você vai ver essas narrativas, tá bom? A gente tem aí, então, essa fase de restauração da vida em Jerusalém, da vida espiritual. E assim, não pense que foi fácil, né? As coisas não são fáceis, né? Quando o povo volta para Jerusalém, eles vão voltando aos punhados, são poucos que vão voltando. Não há, como eu falei, uma saída em massa, como aconteceu com Moisés, levando o povo no êxodo do Egito para a Terra Prometida. Não é assim que acontece. O movimento é um movimento mais fraco, mais débil, né, hesitante, até que se consolida com a ocupação de Jerusalém. Você lembra que lá no livro de Neemias havia outros povos também habitando ali, os árabes, outros povos ali, arábios, né, que eles chamam no texto de Neemias, Sambalate, Tobias e outros, né? Você vai ver que houve casamentos com estrangeiros, uma mistura. O casamento do judeu com o estrangeiro geraria ali a perda da sua identidade nacional e espiritual. Então são questões importantes que são enfrentadas nesse período aí. Tá bom? Então, em resumo, né, e caminhando aqui para a nossa conclusão, que o nosso tempo já está, né, caminhando aí para o esgotamento, são essas considerações iniciais. Eu queria, nesse encontro, só trazer aqui uma primeira visão dos livros que nós vamos estudar, e a gente vai aprofundando nos próximos encontros aí algumas questões, né, dentro da própria narrativa. Eu quero deixar esse desafio para você, que a gente possa, né, nessa fase agora, das segundas da palavra, crescer
na graça e no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Conhecer a palavra de Deus, conhecer a história do povo de Deus, sabendo que nós fazemos parte dessa história. Um dia, um judeu, ou seja, um filho desse povo, morreu por nós na cruz. Um dia, um judeu foi crucificado por ordem de um governador, de um procurador romano, Pilatos. E um dia, esse judeu foi crucificado por nós, cumprindo a Escritura. Ao terceiro dia, esse judeu ressuscitou dos mortos. Esse judeu é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o Filho de Deus. E a narrativa da história do povo de Deus é importante para a gente, porque é a narrativa da história da salvação providenciada por Deus. Então, a palavra de Deus é inesgotável, é um tesouro inesgotável. Eu quero te convidar e desafiar para nós juntos fazermos essa caminhada aqui nos livros de crônicas, nos próximos encontros aí, as próximas segundas-feiras, né? A gente vai conversar e caminhar por essas páginas da Bíblia, aqui no Antigo Testamento, compreender essa história, aplicar essa história, trazer lições para a gente, né? Sem cair em armadilhas, com muito cuidado, né? Com muita cautela na leitura, na interpretação e extraindo do texto lições preciosas para as nossas vidas. Vamos orar agradecendo a Deus? Senhor, te agradecemos pelo encontro de hoje, te agradecemos, ó Pai, pela bênção de começarmos uma nova etapa aqui nas Segundas da Palavra. Pedimos a tua bênção sobre nós, pedimos a tua ajuda sobre nós, que o Senhor nos conduza, nos ajude, nos dê graça para a compreensão do texto sagrado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao final do nosso encontro. Deus abençoe você, a sua família, dê uma semana abençoada e já fica o convite. Na próxima segunda-feira estaremos aqui, se Deus quiser, Deus nos permitir, para mais um estudo das Segundas da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. Tchau, tchau!